Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Irit Kudek e hoje eu vim aqui trazer um assunto relacionado ao nosso cérebro e comportamento, porque na verdade está tudo conectado. É, Não sei se muitos de vocês provavelmente não sabem disso, né? E eu até aconselho aqui que vocês façam essa busca, que é estudar um pouco sobre neurociência. Que no momento que eu comecei, você não precisa ser neurocientista, você não vai trabalhar com isso, mas para o seu autoconhecimento, a neurociência também vai te ajudar bastante. Porque ter esse entendimento, vamos dizer assim, mais amplo de como a gente funciona, nossa, agrega muito para o nosso autoconhecimento, para quando a gente estiver passando por certas situações, a gente saber como lidar melhor com isso, né? Então, assim, eu venho trazer aqui sobre como que o nosso cérebro ele tem uma tendência sempre a buscar mais o lado negativo do que o positivo. Ele sempre vai, vamos dizer assim, olhar mais, né? Não só o cérebro, né? A gente, por que que a gente, assim, normalmente está pensando muito mais em coisas negativas do que positivas? Ou eu, por exemplo, né, que sou bem detalhista, então quando eu saio para certos lugares, eu acabo enxergando mais o que é ruim do que o bom, ou o que está errado do que o está certo. Isso acontece principalmente porque, voltando sempre, né, que quem já assistiu alguns outros vídeos meus, né, a gente tem o tal, nosso cérebro é dividido no frontal, no cérebro mais assim, antigo, ancestral, né? Que a gente tem, que é o nosso lado mais animal. E aí tem as separações certinhas, né? Sobre o cérebro humano. E aí o que que acontece? Como nós, antes de sermos, né? Alguns ainda não conseguiram, mas antes de sermos humanos, nós estamos aprendendo a lidar com o nosso racional, né? Porque aqui o frontal faz a gente ter o que talvez o animal não tem, que é o racional. A gente pensar, ser um ser racional, né? Mas racional de ter uma racionalidade. Mas, peraí, se eu agir desse jeito, eu vou estar agindo por instinto e não com racionalidade, né? Eu posso parar, respirar 3 minutos antes de tomar uma atitude para não ter uma atitude impulsiva, como um animal que faz tudo por instinto. É diferente, e vou deixar aqui bem claro que é bem diferente instinto de intuição, tá? A intuição está totalmente conectada e ligada ao nosso lado de alma, ao nosso lado espiritual. E o instinto é totalmente conectado com o nosso lado animal. É aquele que faz tudo através das emoções, não pensa muito para fazer as coisas, simplesmente vai lá e age no impulso emocional. Então é como os animais na selva, o gato, cachorro, galinha, entendeu? Então, assim, quando nós, humanos, fomos criados, foram para ser humanos, né? Para aprendermos a lidar com as nossas emoções. Por isso que a gente veio com um cérebro racional. E na Kabbalah, a gente aprende o porquê. Kabbalah e judaísmo sempre conectado, né? Porque, na verdade, uma faz parte do outro. Então, assim, o que que acontece? Por que que todos os animais são quadrúpedes e o único animal que anda em pé é o homem? Porque na Kabbalah ensina que o nosso cérebro, né? Nossa cabeça, nós temos algo mais além dos animais, porque senão a gente ainda seria como talvez um primata, né? Que ainda anda com as mãos ajudando. Porque nós precisamos colocar o racional acima das nossas emoções, né? Quando todo mundo fala, porque aqui fica o chakra cardíaco, né? O chakra do coração, que é o que conecta os chakras superiores com os chakras inferiores, que é a matéria com o espiritual. E a conexão é feita no chakra cardíaco, que não é bem o coração, né? O órgão coração. Na verdade, é a tal da consciência. Quanto de consciência você tem para, no momento
instintivo, né? Animal, material, você conectar com o seu espiritual e com o seu racional e conseguir ter esse equilíbrio de não agir só por impulso ou também ficar só na parte espiritual e se desprender das ações. Por isso que a gente tem que estar sempre alinhado e andar lado a lado, na verdade nem é lado a lado, é alinhado, né? Com o seu espiritual, com o material. Porque o espírito está encarnado, está em carne para trazer esse lado espiritual para a matéria. A gente precisa da matéria para criar as coisas. Na verdade, o divino, o criador, chame como quiser, no momento que ele nos criou, foi porque a única oportunidade, vamos dizer assim, de criar coisas materiais é através de nós. Porque senão a gente nunca ia ter essa parte, vamos dizer assim, mais condensada, né? E então ia ficar só aqui no campo forma-pensamento, que um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é o que a gente cria antes na energia, né, no nosso corpo astral ali, e fica aqui, ó, tudo que a gente cria, tanto que o pensamento coletivo, se você cria alguma ideia e não executa, de repente você vai olhar e falar assim, nossa, o cara roubou minha ideia. Se você não falar para ninguém por quê? Porque essa forma pensamento, além de ela estar acoplada na sua áurea ainda está no campo energético coletivo. Então, sim, alguém pode captar essa ideia e também tem, às vezes você fala, nossa, eu tive essa ideia, a pessoa foi lá e quando você olha e fala, nossa, já existe alguém que já fez aquilo, ou você quer dar um nome para uma coisa, quando você vai pesquisar, tem 300, 500 pessoas que já deram aquele nome. Por quê? Porque tem essa forma de pensamento, essa ideia, ela já esteve ali no campo energético antes de se transformar em matéria. Mas voltando ali para a parte do nós como humanos pensarmos muito mais para o lado, né, a tendência de cair para o lado negativo do que o positivo, é porque a nossa parte animal ainda, o nosso cérebro, né, que alguns chamam de cérebro reptiliano, e agora eu não vou lembrar o nome científico no neurológico aqui, porque me escrevi e agora eu não vou lembrar, mas depois eu escrevo aí na descrição, vocês fazem uma pesquisa. Então, assim, o cérebro animal, né, a nossa parte que é aqui atrás, e aí o que acontece? Sempre vai estar em alerta, né, na defesa do fujo ou ataco, que eu já fiz também outros vídeos, já falo disso daí. Então, assim, fica ou corro, né? Por conta que a gente ainda tá conectado com esse... Porque, assim, não desacoplou da gente. A gente, antes de ser humano, a gente é animal. Sempre vai ter essa parte animal dentro da gente. Só que qual que é a chave? A chave é você usar o seu cérebro, a sua mente racional, para controlar os seus instintos e impulsos animais. Porque senão a gente vai sair fazendo tudo que a gente tem vontade, sem muita noção das coisas, né? E sabe, quando você faz algumas coisas, depois você pensa, fala, nossa, por que eu agi desse jeito? Por que eu falei daquele jeito? Por que eu tive aquela atitude? Porque você foi por instinto emocional animal, sem usar o cérebro, a parte mental, racional, né? Tanto que a gente fala, respira, né? 3 minutinhos, 3 respirações, vai, que seja, antes de tomar uma atitude, porque você vai ver que muitas vezes você vai acabar não tomando aquela atitude. Por exemplo, quando alguém te envia uma mensagem ou fala alguma coisa para você, você já vai retrucar na hora. Se você retrucar na hora sem pensar antes, provavelmente não vai ter um desfecho tão bom. Mas se você pensa um minutinho, né, segundos ali antes, dá uma parada antes de tomar aquela atitude, antes de dar aquela resposta, aquela coisa, pensa antes de falar, você vai ver que às vezes você vai nem falar, você não vai nem responder, você vai acabar em silêncio. Eu demorei décadas para conseguir colocar isso em prática, porque eu era uma pessoa completamente instintiva
movida por emoções, por conta de vários acontecimentos da minha vida e na infância, que seja, aquela coisa de viver em ambiente onde você está tendo como exemplo sempre muito atrito, muita energia, vamos dizer assim, enrolada ali, sabe? Onde as pessoas não tinham essa atitude de ser mais racional, né? Vamos falar desse jeito. Então eu acabei me espelhando nisso e demorei décadas para começar a desacoplar disso, né? Dessas situações, para entender que, peraí, eu posso fazer diferente. E sim, eu tenho conseguido, mas não é sempre. Tem hora que a gente acaba agindo por emoção mesmo. E aí depois você tem que se virar. E se você tem um cérebro racional e consciente, você vai lá, você vai pedir desculpa pela atitude, ou você vai repensar 3 vezes antes de fazer isso de novo, né? E o porquê que nós sempre acabamos olhando para esse lado negativo ou agindo mais porque assim, quando aquela história, né? Tudo que você pensa, você sente e você acaba agindo através desse pensamento e sentimento, né? Que eu falo que a palavra sentimento, ela é sentir assim, meio mental, né? A mente e o sentir junto ali. Se você não tem consciência das coisas, você acaba fazendo por impulso. E quanto mais negativo você pensa, quando você menos percebe, espera, você também está agindo na negatividade. Tanto para com você, como para os outros, ou em situações que, em ambientes, ou na comunidade, na sociedade, enfim. Então, por que acontece isso? Porque o animal, ele está sempre em sistema de alerta naquilo que ele precisa se defender, porque ele tem que salvar a vida dele. Então a gente acaba olhando para o lado negativo, porque é ali que está o perigo, é ali que mora o perigo. No positivo não tem perigo, então eu vou e me jogo, vou e faço, né? Se a gente não tivesse esse parâmetro, você ia ficar se jogando do abismo sem pensar o que vai acontecer depois que você se joga do abismo sem uma corda amarrada no teu pé, entendeu? Tanto que tal do bungee jump, por que o pessoal tem coragem de se jogar, né? Porque pelo menos um cérebro racional ali sabe que tá pendurado num elástico que vai te trazer de volta. Porque um monte de gente se arrisca em fazer outras coisas achando que tá tudo bem, porque tem esse lado positivo, vai dar tudo certo e acaba se dando mal, né? Porque tem coisas que é meio óbvia, que o desfecho não vai ser dos melhores, né? Mas, então assim, nós temos quanto mais consciência você tem e autoconhecimento geral, tanto energético, espiritual, neurocientífico, né? De como você funciona, como nós funcionamos aqui na matéria, a gente consegue. É um exercício diário que tem que fazer. Então, tem muitos aí que até indicam, por exemplo, no café da quando você acorda, já começar a pensar em coisas positivas, mas não é assim para ficar falando frases positivas à toa, ou tipo, ser dogmado ali, sabe? Quem lê que seja Bíblia ou palavras positivas, só que não sente aquilo, não tá intrínseco, tá que nem lendo um jornal ali passando e não se importa, né? Então, assim, o que você pode fazer é, ao acordar, logo nos seus primeiros minutos, ou primeira meia hora ali do seu dia, se fazer algumas perguntas para você, aos poucos, ir, como é que fala? Trocando, né? Esses pensamentos negativos, né? Esse olhar negativo para um olhar mais positivo. Não é para você ser o gente boa, ai, tudo é positivo, otimista, tudo é lindo, maravilhoso. Não, isso daí também não. Que eu falo que existe o realista, né? O otimista, o pessimista e o realista. Não tem nada a ver com pessimismo, otimismo e realismo, tá? Isso daí é para você treinar o seu cérebro a ter uma percepção mais positiva do que negativa
para que seu dia também seja mais positivo que negativo, para que você, quando colocar o pé para fora de casa, ou mesmo dentro de casa, que você for passar o dia dentro de casa, que seja, começar a olhar o lado bom das coisas, né? Mas nunca assim se perdendo de certas coisas que são realismo. Aquilo é o que é, aceita que dói menos. Então também tem isso. Então, assim, algumas perguntas que você pode se fazer, como como que eu tô me sentindo hoje? Como que tá a minha energia, sabe? Começar a ter essa percepção da sua energia. A energia tá totalmente ligada às emoções. Ai, tô me sentindo meio para baixo, ou tô mais alegre, tô disposto, não tô disposto. Você também pode sentir como que tá seu corpo. Ai, hoje eu acordei mais tenso, mais relaxado, com dor, sem dor. E começar a se conectar com você. Se conectar com você é meio... como fala? Too much, né? Se conectar ou conectar-se com você mesmo, né? Se conecta. E aí, o que acontece? Você tem que fazer essas perguntas para você diariamente tentar trocar essa visão negativa, positiva do que está acontecendo com você, né? Você pode também perguntar e fazer umas auto-reflexões, né? Como que eu posso começar o meu dia me dando o melhor? Eu não tenho, tipo, por exemplo, não tenho muita opção do que... hoje não tem nada para comer no café da manhã. Não, peraí, o que tem para comer? Então, peraí, hoje já tem alguma coisinha ali que você pode inventar, criar uma coisa melhor, ou você não pode acordar já chutando o pé da cama, sabe? Mesmo que se chutar o pé da cama, não acha que aquilo já é o motivo do seu dia começar virado e assim vai continuar o resto do dia ou o resto da semana, né? Então, assim, chutou o pé da cama, quem sabe isso aí não é um alerta para você ficar mais esperto onde você tá pisando, né? Então, assim, essas pequenas detalhes que a gente não tem percepção, né? E vai indo no piloto automático, quando vai ver, pula da cama, acorda, escova os dentes, já toma aquele café preto logo cedo, sai andando, vai pro trânsito, pega o ônibus cheio, já de saco cheio, e de aquele mau humor tal. Então, assim, tem que sempre estar se policiando, fica vigiando isso, mas assim, todos os dias, porque quanto mais você exercita o cérebro, o tal da neuroplasticidade, né? Quer dizer, você vai para academia física para cuidar dos seus músculos. E os exercícios neurológicos, a neuroplasticidade, é para você exercitar os músculos, né? As sinapses também do seu próprio cérebro. Então, assim, vai buscar um pouco mais, dá um looping aí, dá um Google sobre neurociência para você entender melhor como que a gente funciona. Porque é algo assim que tem agregado muito na minha vida, na vida de muitas pessoas, e muitos neurocientistas hoje em dia, ou psicólogos, essa área tá se juntando, porque até os espiritualistas, porque não tem como separar. Nós somos um conjunto de coisas, nós não somos apenas mente, apenas cérebro, apenas corpo, apenas espírito, apenas alma, não tá separado, gente. A gente tá tudo junto, tudo misturado aqui dentro de você mesmo, e você tem que começar a ter uma percepção e esse autoconhecimento para você aprender a lidar primeiro com você, para que isso transborde e reflita a lidar com o externo. Porque se você, não adianta você colocar a máscara, que depois eu vou fazer uns vídeos sobre a persona, né? Isso aí era mais Jung, né? Que falava das personas, que é aquelas máscaras que a gente coloca. Por sinal, eu li esses dias, não lembro quem que falou, que no carnaval é o único dia que as pessoas estão mascaradas delas mesmas, né? Porque depois que acaba o carnaval, elas colocam as máscaras das personas que elas têm que viver no dia a dia. Que é aquela pessoa que está indo para o escritório trabalhar todo dia, às vezes ela está mais mascarada do que aquela que está pulando carnaval, né?
a vontade ali sendo ela. Então, reflete sobre isso e o seu cérebro, não adianta ele só pensar em coisas ruins, porque ele vai ter essa predisposição de acabar fazendo escolhas ruins ou enxergando as coisas ruins nas coisas, né? Então tem que fazer esse exercício mental para que você comece a ver o lado bom, vamos dizer, em tudo, mesmo no ruim, né? Porque aquilo que dizem, ruim não existe, existe aprendizado, a gente está aqui evoluindo diariamente e o viver é uma evolução, né? Mas assim, você tem que também ter essa disposição para que seu dia, para que sua semana seja cada vez melhor, para que daqui a um ano você olhe para trás e fale, nossa, quanta diferença, como eu me transformei para melhor, né? Não adianta você ficar empacado e perder essa oportunidade porque um dos grandes motivos que estamos aqui é para sermos melhor, cada vez melhores. Não adianta você também acordar, por exemplo, e já pegar o telefone e assistir aquelas notícias péssimas, só negatividade. Agora, outra coisa, se você é uma pessoa muito emotiva, que você se envolve emocionalmente com os acontecimentos, eu aconselho aqui que você nem leia, nem escute esse tipo de notícias. Porque senão você vai acabar, assim, você acorda, você vê uma notícia ruim, o seu dia inteiro, mesmo que você não queira, o seu cérebro já vai lembrar. Olha, tá tendo uma coisa ruim no mundo. Olha, tá acontecendo aquilo lá não sei aonde. A questão é, no teu pedaço, com você tá olhando para você antes de olhar para o externo, que tá acontecendo fora? Porque às vezes você tá vendo tanta coisa bad ali, tanta desordem, porque você está em desordem. Muita gente aí acha que tá toda alinhadinha, ai, sou espiritualista, ai, sou não sei o quê, e jorra ódio, né? Transborda negatividade, sem perceber. Então fica meio antagônico, né? Meio hipócrita, em outras palavras, porque a pessoa acaba falando uma coisa, mas age tipo, sem se mostra de um jeito, né, na verdade, e age completamente de outra maneira. Eu aqui passo informações, não sou de ferro, né, eu sou uma pessoa que eu sempre passo aí para vocês, que eu sou muito movida a emoção, já vi isso como muito negativo na minha vida, que assim, quem é bem empata, né, eu acho que eu já fiz um vídeo sobre empata, é difícil porque a gente acaba sentindo as coisas mesmo que a gente não queira, mas hoje em dia eu já consigo dar uma revertida, não é assim um estalo, mas uma revertida nos pensamentos, quando tá aquele pensamento em loop negativo, muito querendo botar para baixo, procura fazer outra coisa, vai colocar uma música que te eleva a tua energia, que te deixa alegre, vai assistir, sei lá, um filme de comédia para você dar risada, você quer ver na internet, então vai assistir piada da galera, sabe? Vai para outro campo ali que não tem nada a ver para você se distanciar um pouco dessa preocupação negativa, dessas informações negativas. Porque uma vai puxando a outra, porque é sempre nessa autodefesa do animal. Ele sempre vai trazer o negativo, porque ele não quer que aconteça de novo. Então ele vai ficar nesse sistema de alerta. E a gente tem que, como humano, entender que não vai vir o bicho-papão comer a gente, né? Não vai vir o tigre de Bengala te atacar na canela no meio da Avenida Paulista, no meio da estrada ali. Então, assim, tem que falar para você mesmo, hello, oi, não sou mais animal, eu tenho um cérebro racional, preciso usar ele, como que eu posso fazer esse câmbio aí, essa chave virar? E assim, por que tem que ser um exercício diário? Porque o cérebro, ele aprende
a fazer novas sinapses. E aí ele vai abandonando essas, vamos dizer, sinapses traumatizantes que a gente tem, né? Porque parece que aquela lembrança nunca mais sai. Quantas lembranças ruins você tem da tua infância ou da sua adolescência que às vezes vem à tona assim na cabeça e de repente você começa a pensar e você não consegue mais tirar aquilo da cabeça. É inconsciente ali, vem aquela imagem, né? Então, tenta ressignificar essa imagem até que ela se torne praticamente nula. Porque daí seu cérebro aprende vários novos caminhos e aí ele entende que não, você não tá mais correndo risco, você não tá correndo perigo, você pode seguir adiante, você transforma, né, transmuta esse medo em coragem e pode agindo de uma melhor maneira, uma maneira mais positiva para você, pro seu dia. E aquela coisa de dia a dia vira semana, que vira mês, que vira ano, e quando você olha para trás, você fala, nossa, que bom que esse meu ano foi melhor que o ano passado. Porque, e eu não tô te falando assim, hoje eu ganhei milhões, eu não por exemplo, você, às vezes tem gente aí que muda o ano e fala assim, porque eu queria aquele emprego dos meus sonhos, não consegui, ou achei que ia ter 1 milhão na conta e ainda não tenho. Não, a questão aqui não é material, a questão aqui é comportamental, espiritual. Então, assim, o quanto você melhorou com você mesmo, porque vai ser um reflexo também. Né? Quanto melhor você estiver com você numa forma mais positiva, as coisas positivas também vão começar a acontecer. E a gente também tem que começar a reconhecer aquilo que talvez não fosse tão positivo, né? Mas trouxe algum aprendizado. E pelo fato de trazer um aprendizado, isso já é positivo. Porque você agora já sabe que você não precisa fazer aquilo de novo. Porque você tem um cérebro racional. Né, você consegue entender que, peraí, se eu fizer aquele movimento de novo, vai acontecer a mesma coisa. Se eu passar por aquele buraco de novo, eu vou tropeçar e vou torcer meu pé de novo. Então, aí você fica mais esperto para não ver aquele buraco, né? Então, assim, por isso que olha para o negativo, olha para o positivo. Porque o negativo é a pessoa que vai estar olhando para o buraco. E o positivo é a pessoa que vai falar, nem vou passar naquela rua, já vou pela outra. Ou vai lá, pega o cimento, o asfalto e cobre o buraco, né? E aí pronto, você já achou uma forma mais positiva de superar aquele negativo. Então, assim, acho que é isso que eu queria trazer hoje e que vocês, assim, busquem, né, um pouco mais saber sobre neurociência mesmo. Eu vim aqui até para dar esse cutuco aí, que é algo, assim, super interessante. E que a gente consiga, aos pouquinhos, reprogramar nosso cérebro para que a nossa vida seja muito mais positiva do que negativa. E isso eu falo por experiência. Eu era uma pessoa bem negativa, mesmo aparentemente para alguns parecendo positiva, né? Mas estou te falando ali do que existe interno, que existe no cérebro, o que existe nas emoções, o que existe nos pensamentos. E sempre lembrando que antes daquilo que a gente fala, a gente pensa, né? Então, aquela história de que as palavras têm poder, mas antes das palavras, o pensamento também tem. Então, é o tal da forma pensamento que eu vou trazer em algum vídeo aí em breve. Então, antes de falar, a gente tem que pensar. E eu que sou bocuda, porque, nossa, falo, quem me conhece sabe, falo pouco, né? E ainda tenho TDAH, que é aquela coisa que não consegue formular, às vezes, vem muita informação, vem muitas palavras, e aí não consegue estruturar ali para passar a mensagem da melhor maneira. Eu tenho exercitado e percebido a minha evolução sobre isso. E aquela coisa, tem que sim para tentando
pensar antes de falar, né? Às vezes dá uns lapsos aí, às vezes atropela. Quem me escuta contando história sabe que às vezes eu vou lá pro sul, volto pro oeste, depois eu dou a volta, retorna, passa no centro, aí volta lá pro sul de novo, aí continua a conversa. Mas aos poucos a gente vai tentando estruturar esse cérebro, os pensamentos, para que eles estejam mais alinhados, para que as palavras saiam com mais calma, com mais precisão, para que eu seja melhor compreendida, né? Porque o outro, o ouvinte, ele tá apenas te escutando, ele não sabe o que está passando dentro de você, né? Que você tá confuso, que você tá todo embaralhado. Então ele vai pegar aquela informação conforme ele tá vendo, né? E aí isso a gente tem que ter autopercepção para conseguir melhorar a cada dia. E aos pouquinhos, assim como eu já consegui bastante, estou conseguindo dia a dia, você também é capaz. Somos capazes de melhorar, sim, basta querer e se exercitar. Não adianta achar que vai emagrecer, vai mudar de vida. Por exemplo, não adianta achar que vai emagrecer sem ir para academia, sem fazer uma dieta boa, sem ter uma alimentação legal. Não adianta achar que vai ficar rico sem trabalhar, sem levantar a bunda do sofá, né? Sem dinheiro ali plantado na terra, vai sair na árvore, não é bem assim. Então, coloque em prática e diariamente, prática diária, e aos poucos você vai ver o quanto você vai evoluir. E aí você vai olhar para trás e vai falar com orgulho, nossa, eu me parabenizo. E não esquece de se parabenizar também, viu? Nos momentos de boas ações com você mesmo. E ver que quanto você conseguiu estar melhor, quanto que você é uma pessoa melhor hoje em dia. E é isso, gente. Então, se você está gostando dos meus vídeos, deixa um like, se inscreve no canal, aperta o sininho, porque daí você pode receber os novos vídeos. E se você achar que é útil também para alguém, compartilha com demais pessoas. E vida que segue. Vamos que vamos. Até mais. Até o próximo vídeo.